Então, gurizada, tudo tranquilo? Vamos agora para os últimos representantes do nosso reino animal, as aves e os mamíferos. Demoramos tanto, mas chegamos nesse dia aqui nas aves e nos mamíferos, tá? Os únicos animais de sangue quente, os animais mais interessantes que nós temos, ok? Então, vamos lá. As aves, elas são divididas em dois grupos, as ratitas e as carinatas, ok? Olhando o esqueleto das duas, dá para notar alguma diferença entre elas? Tá? Consegue? A diferença está aqui, ó. Nesse osso, ó, pode ver que aqui não está presente. As ratitas são aves que não têm o osso externo aqui, ó, avantajado. Isso aqui a gente chama osso externo com quilha. Isso aqui é uma quilha. Por que eles têm essa quilha? Já comeram galinha, né? Quando tu tira o peito lá da galinha, né? Tem esse osso bem avantajado aqui. Mas por que ele é assim? Ele é assim para poder ancorar os músculos peitorais que favorecem o voo. Então, as carinatas são aves que voam. E as ratitas são aves que não voam, como o emu, o avestruz, a ema, o kiwi, ok? Embora eu tenha acabado de falar que seja somente para aves que voam, o pinguim, que não é uma ave que voa, ele é uma carinata. Ele não voa, mas ele nada. Então o movimento é similar, os músculos peitorais do pinguim também são bastante desenvolvidos para agilizar lá no processo de natação. Então as carinatas têm o osso externo com quilha, enquanto as ratitas não têm o osso externo com quilha. Pessoal, uma coisa muito importante que eu preciso falar, eu queria ter começado falando isso, mas acabei me esquecendo, é que todo o pássaro é ave, mas nem toda ave é pássaro. Para ser considerado pássaro, tu tem que ser um passeriforme. O que é isso? Tu tem que ter formato aqueles de passarinhos, como um pardal, um cardeal, um canário. Então aqueles bichinhos pequenininhos lá, tem formatos de passarinhos, aquilo são pássaros. Os restos são árvores. O tucano é uma ave. Ave, não é árvores. O tucano é uma ave, uma cocota é uma ave, um avestruz é uma ave, tá? Então, há diferenças quanto a isso, ok? Então, seguindo o baile. Esses animais eles já têm um pulmão alveolar, que é um pulmão semelhante ao nosso, tá? Extremamente desenvolvido, muito capaz de retirar o oxigênio, ele retira praticamente 100% do oxigênio do ar que ele coloca para dentro. A gente ainda tem um volume residual lá de gás carbônico, o pulmão deles consegue ser até mais eficiente que nosso. O pulmão deles tem essas prolongações aqui, ó, muito loucas, que são chamados de sacos aéreos. O saco aéreo, ele aumenta o volume do corpo do animal, deixa ele mais leve para ele poder voar. Vamos falar com mais detalhes ali das adaptações para o voo no próximo slide. O coração desses animais já é completamente formado, 4 câmaras, totalmente separadas entre si, circulação dupla e completa. Vamos falar disso também depois. O rim deles é igual ao nosso, rim metanéfrico, filtra os fluidos, filtra o sangue, né? Retira as impurezas do sangue e libera ácido úrico. Se lembra que nós falamos nos répteis que os répteis liberam ácido úrico porque ele é insolúvel em água e também quase não tem toxicidade? Então, por causa disso, tá? Ele as aves vivem em ovos, então esse período de desenvolvimento no ovo, se tu libera algum resíduo tóxico, tu vai acabar te matando. Então ácido úrico bem tranquilinho para tu poder eliminar ainda na vida dentro do ovo, tá? Por isso que as aves não fazem xixi, assim, né, que nem a gente. O xixi dela sai junto com o cocô, é aquela parte branca que sai no cocô, tá? E por quê? Por causa da secreção do ácido úrico. O ácido úrico faz parte do xixi. Fecundação interna, né? São animais terrestres, então fecundação interna e o ovo com casca calcária e os anexos embrionários que também nós falamos na aula anterior. Tá? Esses anexos embrionários recriam um ambiente aquático, né, em miniatura, que possibilitam o desenvolvimento do embrião, possibilita o desenvolvimento lá da ave bebê. E uma característica importante agora, tá? Uma das mais importantes, uma das características dos dois grupos que vem agora, é a endotermia.
O que é isso? Endotermia ou homeotermia? São os famosos animais de sangue quente. Peixe, anfíbio e réptil depende da temperatura do ambiente para poder se aquecer. Os répteis são mais evidentes que isso ainda, né? Tem a famosa fase, vamos lagartear, que é ficar que nem lagarto no sol para poder se aquecer e aumentar o seu metabolismo. Então, a lagarteada nada mais é do que ela tá aquecendo o corpo para poder agir, para poder se movimentar, se mover. Só que nós, né, mamíferos e as aves, eles não precisam disso. A gente produz o nosso próprio calor, muito em virtude do nosso pulmão bastante desenvolvido para retirar bastante quantidade de oxigênio, tá? Então, animais de temperatura constante, homeotermia é que a temperatura é constante, no nosso caso 36, 37 graus. Então, temperatura constante, animais que a gente chama de animais de sangue quente, ok? E quais são as adaptações desses animais para o voo? Quando a gente pensa no pássaro, a primeira coisa que a gente pensa são as penas. Para voar tem que ter pena. Mas o mais legal é que as penas não surgiram para o voo. As penas surgiram que nem os pelos dos mamíferos. Elas surgiram para manter o corpo desse animal aquecido. Não se esqueçam que elas surgiram nos répteis. Os répteis já tinham penas. Como são animais de sangue frio, eles precisavam manter o calor do corpo. E as penas faziam isso. Criavam uma camada de ar que mantinha o corpo aquecido. Com o passar do tempo, elas se tornaram um ótimo meio para o voo, junto com as asas. Então, para voar, eu tenho que ter penas e tenho que ter asas. Então, as aves, elas têm os membros anteriores modificados em asas, recoberto de penas para poder voar. Ainda para adaptação ao voo, nós temos sacos aéreos, que a gente viu ali na outra imagem, que são expansões dos pulmões, que fazem com que essa ave aumente o volume dela, sem aumentar o peso. Ela fica maior e mais leve, então ela consegue voar muito mais fácil. Esses sacos aéreos, eles podem inclusive entrar no interior dos ossos que são ocos, ou ossos pneumáticos, ossos ocos para a ave ficar levezinha para poder voar. Por isso que o humano não consegue voar, nossos ossos não são ocos, são rígidos, são pesados, então nós não temos uma boa adaptação para o voo. As aves sim, ossos são facilmente quebráveis, mas são extremamente leves. Outra adaptação para o voo é a ausência de bexiga natatória. Desculpa, bexiga natatória também não tem, mas é bexiga urinária, ausência de bexiga urinária. Imagina uma ave tá voando e ela tá carregando no seu interior, nasceu 200, 300 ml de urina. Isso vai deixando ela cada vez mais pesado, dependendo da ave, né? Então, dependendo da ave, né? Um beija-flor ali vai carregar 20 ml de urina, já é muita urina pro tamanho do corpo dele. Então, já é um peso muito grande. Então, eles não têm. Então, eles transformam os resíduos metabólicos, né? Os resíduos da digestão das proteínas em ácido úrico e eliminam junto com as fezes, eliminam pelo intestino, junto com as fezes, ok? Então, por isso que eles não precisam ter bexiga urinária. Como a gente já viu, o osso externo bem desenvolvido para comportar os músculos do voo. E a última coisa que só a ave tem é a chamada glândula uropigiana. O que é isso? Já viram o patinho, como é que ele faz para nadar? Ele entra na água, aí daqui a pouco ele vai lá, passa o bico lá no final das costinhas, lá perto da bundinha dele, lá, passa o bico lá e depois fica ajeitando as penas, né? O que ele está fazendo? Essa glândula, ela libera um óleo. Esse óleo é semelhante a um condicionador. E esse condicionador, ele vai deixar as plumas bem soltinhas, vai desemaranhar tudo, vai deixar tudo bem soltinho, impermeabilizado. Por quê? Que assim tu consegue nadar e tu não molha as tuas penas, tu não molha o teu corpo. Tu vai nadar e tu tem uma camada de ar te protegendo, a água não entra em contato com o teu corpo e tu consegue, inclusive, ficar sequinho lá, bem aquecido, tá? Então essa glândula uropigiana, ela libera uma secreção semelhante a um óleo para impermeabilizar as penas do corpo. Na realidade, é semelhante a um condicionador de cabelo, tá? Impermeabiliza as penas, deixa as plumas soltinhas e aí facilita esse contato, né? Evita esse contato da água com o corpo do animal. Beleza? Vamos para os mamíferos, então. Os mamíferos, eles são classificados conforme o seu nascimento, digamos assim.
tá? Eles podem ser classificados em 3 grupos: os prototérios, os metatérios e os eutatérios, ok? Os prototérios, também chamados de monotremados, que é o ornitorrinco e a ectna, são os 2 únicos indivíduos prototérios ou monotremados que nós temos no nosso planeta. Eles são monotremados por quê? Porque eles são os únicos organismos que nascem de ovos. Eles são mamíferos ovíparos venenosos. Olha, tá? Não é porque ele é ovíparo que ele é venenoso, né? Mas são características desse grupo. Então, o ornitorrinco, ele nasce de ovo, tá? Ele nasce de ovo. E como todo mamífero, ele tem glândula mamária, que é uma característica dos mamíferos, tá? Aqui, ó, glândula mamária. Mas ele não tem mama. Então o ornitorrinquinho, ele vai lá e fica sugando os pelos da mãe, que fica transpirando o leite, tá? Então ela transpira o leite e o ornitorrinquinho vai lá e fica sugando. É como se fosse mamar no Tony Ramos, entendeu? Mas é mais ou menos isso que o ornitorrinco faz, tá? Então eles nascem de ovos. Obviamente, ele vive aonde? Na Austrália, Oceania, né? Na Oceania como um todo, né? Austrália, Nova Zelândia, é lá que a gente encontra esses animais mais exóticos. Lá também é o lar dos marsupiais. Os marsupiais têm uma grande quantidade nesse local. A maior diversidade do mundo de marsupiais está na Austrália, lá na Oceania. Então nós temos o canguru, o demônio da Tasmânia, existia o tigre também marsupial, mas nós temos aqui no Brasil, né, aqui na cidade de Rio Grande, nós também temos marsupiais que são os cangurus. Canguru tá escrito ali, rapaz, que são os gambás. Os gambás, eles são marsupiais, tá? Então, o gambá, ele tem o marsúpio. Mas para que tem o marsúpio? Para que aquela capochete? É que o negócio é o seguinte: a placenta desses animais, é muito rudimentar. Então, ela não aguenta uma gestação muito longa. Os filhotes nascem praticamente prematuros. E eles vão completar o seu desenvolvimento no marsúpio da mãe. No interior do marsúpio tem ali as tetinhas e aí ele fica lá sugando leitinho, se alimentando enquanto ele vai crescer, enquanto ele vai se desenvolver. Agora, os eutérios, que somos nós, organismos placentários, já nascem completo. Na realidade, nos humanos a gente trocou esse cabeção aqui, né, pelo o andar. Então a gente não nasce pronto, a gente não sai andando, mas outros eutérios, como por exemplo o elefante, o cavalo, a girafa, a zebra, já nasce andando, já sai andando, tá? Ficou ali um tempinho, já vai sair andando. São animais que já nascem prontinhos. Então, características gerais dos mamíferos. Pelos. Todo mamífero tem pelo, tá? Então, a presença de pelos, tá? Pelos aqui, ó. Tentei cortar meus pelos aqui, ó. Glândulas mamárias, que são a grande característica. Mamífero tem que ter glândula mamária, mas também tem glândula sudorípara, glândula sebácea, tá? Placenta, anexo embrionário único, exclusivo de mamífero. Nenhum outro organismo possui placenta, só mamífero. Falou placenta, lembra de mamífero. Os rins é o rim metanéfico, aquele rim mais eficiente, que filtra os resíduos metabólicos direto do sangue e, no nosso caso, elimina ureia, tá? Elimina ureia. O nosso pulmão não é pulmão metanéfico, tá? Aqui saiu errado, né? É um pulmão alveolar. E o encéfalo girancéfalo. O que é isso? Encéfalo girancéfalo é esse encéfalo aqui, ó, cheio de dobrinhas, cheio de voltinhas aqui, que só nós temos. Os outros, o encéfalo, ele é lisinho, é lisencéfalo, o dos outros seres vivos. Nosso não. O nosso é cheio de dobrinhas. Por quê? Para aumentar o volume nosso, os dos mamíferos como um todo. Nosso é para aumentar o volume, tá? Aumenta o volume desse. Então tem várias dobras, sem aumentar necessariamente muito a caixa, muito o cabeção. Ok? Bom, pessoal, mamíferos então, eles são extremamente diversos e inclui a gente. A gente pode viver, a gente como mamífero, tanto em ambiente terrestre como aquático. As adaptações dos mamíferos dos animais como todos são incríveis. Então, isso é uma matéria apaixonante, só que ela tem que ser reduzida, senão a gente ficaria falando aqui
anos sobre animais, porque é uma matéria que eu particularmente gosto muito, tá? Mas hoje a gente vai ficar por aqui, pessoal, tá ok? Então, um beijo para vocês e até a próxima. Valeu!